Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. E o título do vídeo é o seguinte: eu fiquei impressionado. Quem foi espetacular no Flamengo foi o Reticência. Veja quem Mauro César elogiou. Vamos trocar de janela e conferir aí o que o pessoal tá falando lá, o que o Mauro tá falando, pilhado aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. E agora a gente vai falar, Mauro César Pereira, do Flamengo. O Flamengo que ameaçou uma crise, ficou aí 10 dias sem jogos. Cheio, é aquilo que a gente fala de semana cheia, pra treinar, pra ganhar condicionamento físico. Quando volta, vem aquele papelão que você mesmo descreveu, definiu aqui como vexame contra o Red Bull Bragantino, que foi uma das piores atuações do Flamengo nos últimos anos. Um baile do Bragantino que poderia ser mais do que 4-0. Foi pouco, o Matheus Cunha ainda agarrou bem. Aí veio uma atuação ruim contra o Santos, mas ganhou. E agora, Mauro, uma atuação boa contra o Alcas, eu não digo excelente porque é o Alcas, e uma boa atuação também contra o Fortaleza. De coincidência, Bruno Henrique. Bruno Henrique não foi titular no último, mas entrou, mais uma vez jogando bem. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Bruno Henrique, eu acho ele dessa geração o principal. É o cara que eu sempre falei, cara, tá difícil, Bruno Henrique pega, vem uma jogada de profundidade, ou dá assistência, ou finaliza. Diz muito essa volta do Bruno Henrique pro momento do Flamengo. O que você pensa? E o Arrascaeta voltando a jogar, né? Ele até falou depois do jogo, recuperando minha melhor forma física. O Flamengo, a partir de agora, Mauro, o torcedor pode, pelo que você vê dos jogos, taticamente, esperar um Flamengo como estava acostumado a ver em 2019, o Flamengo jogando bonito com esse Sampaoli, ou é muito cedo para falar? Porque o momento agora é positivo, né? Cedo sempre é, né? A não ser depois de uma sequência grande de jogos, de bons jogos. Eu acho que o Bruno Henrique ele tem um impacto, assim, um impacto para ele e um impacto para o time, dando opções que ele oferece que outros não têm a mesma característica. E pelo tamanho que ele tem no clube, a história que ele tem. Não acho que seja a presença dele que mude o comportamento do Arrascaeta. Mudou o do Arrascaeta porque está treinando, está sendo cobrado, foi questionado. Aliás, tem gente que não entende isso. Quando você questiona o Arrascaeta, quando ele está mal, não significa que está dizendo que ele não serve, que ele tem que ir embora. Não, está se questionando porque está jogando pouco, mal preparado fisicamente e jogando mal. Sábado ele correu mais, fez 4 desarmes no sábado, jogou muito bem, deu assistência, fez gol. E quando saiu, claramente não saiu de andador, que estava exausto. Não, ele saiu porque faltavam 15, 14 minutos. O técnico falou, vou guardar esse cara um pouquinho, põe um cara descansado, pensando em minutagem, mas se fosse preciso, claramente ele tinha condições de seguir em campo. Então, me parece já melhorou muito, de treinamentos e tudo, os questionamentos ao comportamento, escolha de jogos, tiveram um certo impacto. O Gabriel mesmo também roubou bola, fez o gol, estava jogando com muita exposição, até que se machucou, e aí saiu para entrar o Pedro jogou bem. E o Davi Luiz foi espetacular, foi a melhor atuação dele desde que voltou ao futebol brasileiro. Ele não perdeu nenhuma disputa, ganhou por cima, por baixo. Passava nada. Coberturas, jogadas de velocidade, interceptações. Foi uma atuação incrível do Davi Luiz. Fiquei impressionado. Como ele jogou bem. Ele entrou no lugar do Léo Pereira no primeiro tempo. Ele não perdeu nenhuma bola. Nenhuma bola. Que ele é um zagueiro acima da média do futebol brasileiro, ele sabe. Agora é um jogador já veterano e tinha cometendo muitos erros, né? Ou atuações muito comuns. Mas foi muito bem ele. A gente vai ver agora a declaração do Sampaoli sobre essa semana importante que virá pela frente. Porque o Flamengo não poupou, como fez o Palmeiras, Abel Ferreira. E o Flamengo vai ter... Ele está revezando os caras. Ele não está poupando assim, um time inteiro, mas ele está revezando. Quarta-feira não dá para apostar. Mesmo que o Gabriel esteja em condições, se vai ser Gabriel, Pedro. Se o Bruno Henrique não começa. Cebolinha não jogou, será que volta? Tem isso também, né? Ele está revezando bastante. Ele não vai ter o Pulga contra o Palmeiras, então o Pulga vai jogar quarta-feira e no sábado não joga. Pôs o Felipe Luiz no final do jogo no meio-campo, fez uma experiência. Pode ser que quando o Palmeiras jogue o Felipe Luiz no meio-campo. Não tem um time titular, né, o Sampaoli? Essa é a questão, não tem. Ele está revezando os jogadores. Mas ele não repete, ele mexe bastante. 4, 5 mudanças a cada jogo. Eu acho que essa é a questão. A gente não vai ver, dificilmente a gente vai ver assim, o Flamengo reserva, porque não tem. Está tudo muito misturado, ele está circulando bastante. Ele é assim, né? Sempre foi assim. E aí a gente vê aí que tem um Flamengo, né, que vai ter essa semana decisiva. E o Sampaoli falou sobre isso. Porque o Flamengo vai ter o primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã contra o Atlético Paranaense. E aí é um jogo importantíssimo. Porque lá é difícil. O Flamengo não tem um bom retrospecto na Arena da Baixada.
Quase nenhum time, eu acho, que tem um bom retrospecto primeiro na no Arena da Maracanã, Baixada. né? O primeiro no Maracanã. Depois lá no Arena. Depois na Arena da Baixada. Pior, pior ainda. É um jogo importantíssimo, porque o Flamengo precisa fazer a diferença. E depois o Flamengo vai ter ainda o Palmeiras pela frente no Allianz Parque. Ou seja, a semana do Flamengo é bem complicada. Vai ter esse jogo em casa, onde ele precisa fazer uma vantagem contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Um rival que o Flamengo sempre pega em mata-mata, impressionante. Quinta Copa do Brasil seguida. E onde, Fora a final da Libertadores. e onde é muito ali, o duelo é muito equilibrado. O Flamengo agora tira um pouco desse equilíbrio porque ganhou o principal, que foi a final da Libertadores. A gente vai voltar agora para a Rádio Jovem Pan, para aí sim escutar o Sampaoli. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Sampaoli. Sente a essa sequência do Flamengo um Fla-Flu depois do jogo de volta do Atlético Paranaense. Ainda vai ter Fla-Flu. Atlético, Palmeiras, Atlético e Fluminense. Ou seja, são 4 jogos aí que o Zé lembra aqui que são barra pesada para esse Flamengo. O Sampaoli fala dessa semana importante que virá pela frente, falou também sobre a vitória do Fortaleza e ainda falou sobre mudar a característica do Pedro, hein? Vamos escutar aí o Sampaoli. Sí, sí, una semana importante. Hoy es un triunfo muy importante para preparar el juego de cuarta-feira. Eu botei aqui essa coletiva, até pausei nesse momento, não tem como. Ele parece uma espécie de mestre dos magos, ele é fofinho, o Sampaoli, a carinha que ele faz, sim, sim. Olha que maneiro, cara, isso. Característica do Pedro. Ele é muito hein? bonitinho, Vamos cara. escutar aí o Sampaoli. Olha isso, cara. Sí, sí, una semana importante. Hoy es un triunfo muy importante para preparar el juego de cuarta-feira, Yo que soy es muy fan de ese un cara. juego de eliminación contra un time que es muy fuerte en ese tipo de eliminación. Entonces, fortaleciendo algunas cosas para que el time tenga más seguridad en el campo. Hoy sí generó muchas situaciones de gol y bueno, y como falaba, creciendo, aprendiendo a disfrutar del juego y bueno, feliz por esta victoria. El time ha tenido una evolución sobre eso, básicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un team muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progresivamente el team va avanzando también en eso. Con relación a Pedro, usted tiene razón. Yo propuse a él que empiece a encontrar espacios anteriores y no sea un jugador tan fixo. Y tiene mucha capacidad técnica, Pedro, para poder jugar encontrando espacios. Es más, lo está haciendo con mucha inteligencia, pero algo nuevo para él. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los dos últimos juegos hablamos con él y él sinceramente gustó y bueno, eu estou feliz por el avance disso. Olha aí, ó, o Sampaoli falando, a gente já esperava, né, Bruno? Cara, vou falar pra vocês, eu gosto do que ele tá fazendo, sabe? No primeiro momento parece que ele tá na moda caralho, trocando todo mundo, dane-se, não sei o quê. Só que agora você começa a ver isso que o Mauro César falou, foi uma observação muito bem feita. Ele tá revezando os caras, ele não troca o time todo. Ele tá revezando. É o mesmo goleiro, o Wesley joga, na zaga geralmente é a mesma dupla, eventualmente ele troca um dos dois da zaga. Aí o lateral, o Ayrton Lucas, joga muito com o Sampaoli. Agora o Pedro tá... O Felipe Luiz voltou a ter oportunidades, vai começar a revezar legal, se tiver com a forma física em dia. O Pulgar tá sempre jogando também, né? O Thiago Maia tendo muita oportunidade, mas e tem a galera, e mesmo esses se revezam, tá revezando, rapaziada. No começo gera um estranhamento, o jogador se acostumar, porque você muitas vezes joga os mesmos caras, eles têm entrosamento entre si, mas às vezes não tem entrosamento com o outro companheiro que fica mais no banco, ou o cara que fica mais no banco entra na partida, ele tá acostumado a entrar no segundo tempo e não tem uma afinidade muito forte dentro do campo com outros jogadores com quem ele vai jogar eventualmente.
Aí, no começo, causa essa estranheza, acaba ficando difícil e em vários momentos você acaba perdendo partidas de bobeira, perdendo pontos. Até o elenco se acostumar com isso. Depois que se acostuma, o pessoal deixa ele ser afoito, começa a ter menos nervosismo na hora quando a bola chega no pé e conhecer os companheiros. Desse jeito que ele tá fazendo, todo mundo vai conhecer todo mundo vai ter entrosamento com todo mundo e se ele conseguir lograr êxito nessa tarefa, o que vai acontecer daqui a pouco é que assim, o time tá ali postado, ele olha pro banco e fala, vou botar o Matheus França. Ele vai pinçar o Matheus França no banco, botar no lugar do Arrascaeta, que vai sair para se poupar, para descansar, e o Matheus França junto com o resto dos caras vai funcionar parecido e fazer a função parecida e jogar na mesma faixa mais ou menos, sem sentir o peso da camisa, sem sentir o peso da substituição, sem ter dificuldade de entrosamento. É isso que vai acabar acontecendo, pô. Eu acho isso muito benéfico. Se o Sampaoli fosse cobrar isso do Pedro, que ele quer que o Pedro busque espaços, não seja um jogador tão fixo. Ele tem muita capacidade técnica para poder jogar encontrando espaços e mais. Ele está fazendo com muita inteligência. Ou seja, ele não quer o Pedro, aquele jogador de área exclusivamente. Ele quer o Pedro se movimentando. O Sampaoli realmente, se você olhar a carreira dele, ele muitas vezes não usou um jogador de área assim, específico. O Pedro, inclusive, foi a Copa do Mundo que o Tite queria ter uma opção de área. Mas o Sampaoli, ele é um treinador que gosta de ter jogadores que se movimentam mais. Se você lembrar o ataque da seleção chilena que ele dirigiu, tinha Alexis Sanches e Eduardo Vargas, 2 jogadores mais de movimentação. No Santos, ele adaptou o Eduardo Sacha como centroavante, né? O Eduardo Sacha não era exatamente um centroavante. No Santos, com ele o Sacha passou a ser um centroavante, porque tem outra característica, sai da área, movimenta, pode jogar até um pouco mais atrás ou até pelo lado. Então o Sampaoli, ele quer que o centroavante participe mais do jogo, não só para finalizar, não só para dar o último toque ali. E o Pedro acho que tem capacidade de fazer isso, né? O Pedro não tem a mesma mobilidade que o Gabigol é um jogador com outra característica, mas o Pedro tem essa capacidade. E me parece claro que nesse momento, com a Arrascaeta de volta, o Gabigol e o Pedro estão brigando por um lugar na equipe, o que não quer dizer que daqui a pouco não possa mudar. O Sampaoli roda bastante. Mas pelas escalações dele, desde que o Arrascaeta passou a jogar com mais frequência, Gabigol e Pedro vão revezar entre eles ali. Dificilmente ele vai... Você acha que não combina com o Sampaoli jogar Gabigol e Pedro juntos? Acho que não. Quando o Arrascaeta não estava, ele até usava os dois. Mas eu acho que ele vê o Arrascaeta mais como um meia próximo dos atacantes do que como um meia para jogar mais atrás, articulando. Então, como ele coloca o Arrascaeta quase como um atacante, eu imagino que entre Gabigol e Pedro ele vai sempre usar um ou outro. Principalmente porque o Gerson já não é mais escalado como segundo volante. Ele já é um jogador que joga mais à frente, ou seja, precisa adiantar um pouco mais o Arrascaeta. E outra coisa, com o Bruno Henrique, não dá para ter um centroavante que não sai da área. Porque Cara, ele tá tentando implementar aí um 4-3-3 com jogadores pelo lado, podendo ter, por exemplo, um time onde você tem um ataque com, sei lá, Luiz Araújo, Gabriel ou Pedro e Bruno Henrique. E 3 caras no meio, podendo ser 2 dos volantes e, por exemplo, sei lá, Alan, Pulgar e Gerson. O Bruno Henrique tá voltando, né? E aí, como ele vê o Arrascaeta como um dos caras de ataque, botar, sei lá, tipo algo assim. Luiz Araújo, Gabigol e Arrascaeta. Luiz Araújo, Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Algo assim. Ficar botando o Arrascaeta ali. Às vezes pela esquerda, geralmente do meio pra esquerda ali. Quando os caras não puderem jogar, ele botar, sei lá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Luiz Araújo. Porque eu tô falando do Luiz Araújo porque é o cara que ele queria que jogasse pela ponta direita, que o Flamengo não tinha até a chegada desse jogador. Não porque eu torça pra ele já chegar e jogar e etc. Tomara que aconteça e o cara vá bem, mas minha questão é mais pela questão que ele fez de um ponta direita. Ele quer implementar esse famoso 4-3-3 aí. Se for para disputar como meio campista pro esquema de jogo que o Sampaoli gosta, vai acontecer de o Arrascaeta ter pouca minutagem, porque no meio campo que ele vislumbra não tem um famoso camisa 10, o cara do toque refinado genial. Tem a galera do meio campo que ocupa o espaço, que chega no ataque, volta na defesa,
que não é muito a característica do Arrascaeta. Porque o Bruno Henrique entra muito na área. Então, precisa fazer uma parceria com o Bruno Henrique. O Gabigol fez sucesso o nessa Gabigol parceria. é impressionante, né? Tá indo. Mas com o Pedro eles funcionam bem também, mas desde que o Pedro também troque de posição com o Bruno Henrique em determinados momentos, né? Saia da área para fazer a jogada. E com essa história do Gerson jogar um pouco mais à frente, a competitividade, o número de jogadores ali para a parte da frente, com chegada do Luiz Araújo, se Claudinho vier, vai ficar uma coisa maluca. Claudinho né? difícil. Gabigol, eu também acho. Gabigol Claudinho, e Pedro. o Zenit está pedindo no mínimo 30 milhões de euros. Quando saiu a negociação, é muito difícil. Por que razão o Zenit ia negociar o Claudinho? Foi destaque no campeonato passado, artilheiro, destaque do time, né? Destaque do campeonato. Esse ano tá bem, né? Por quê? Eles gastam tanto dinheiro para levar jogador, vai vender. Só se for por... Falam em 140 milhões. 135 milhões de reais. É fora da realidade. Ainda assim, mesmo sem isso, olha o número de jogadores que o São Paulo terá à disposição ali mais na parte ofensiva. É muita gente. Esse revezamento vai ficar muito fácil, né? Para ele fazer. Agora, tirar alguns jogadores, você estava falando ali do desempenho do Bruno Henrique. A melhor notícia da semana foi o Bruno Henrique. Melhor reforço do Flamengo. Pela atuação é o que eu contra o falo. Alcas Chegou e Luiz Araújo, e sábado. Alan e Rossi. O Flamengo já reforçou 3. Luiz Araújo parece um bom reforço, eu não posso falar tanto porque não acompanhei tanto. O Alan é um baita reforço, muito bom volante. E o Rossi, que é um bom goleiro, também não acho que é essa maravilha. Agora, o Bruno Henrique, Zé, voltar ao seu... Não precisa ser nem o auge. Voltar a 70% do que ele era, já é o melhor reforço do Flamengo. A amostra que a gente teve essa semana foi espetacular. Né? A quarta-feira, no meio de semana, na quarta-feira, todo mundo ficou feliz demais, né, com o desempenho dele, né? Falou, Bruno Henrique pode voltar a jogar em alto nível, né? Não precisa ser igual a 2019, mas pode jogar em alto nível. E assim, não estou falando do Everton Cebolinha do Grêmio ou da Seleção Brasileira naquela Copa América que ele se destacou, mas do Everton Cebolinha do Flamengo. Não dá para comparar. Bruno Henrique e um Everton Cebolinha. E aí... Cara, eu fico impressionado quando a galera vai falar do Bruno Henrique no Flamengo, né? Porque o Bruno Henrique, aquela forma dele que ele teve em 2019, como se ele só tivesse jogado bem em 2019. Eu acho isso impressionante. O Bruno Henrique jogou bem em 2019, 20, 21 e em 22 ele era o melhor jogador do Flamengo na temporada até se lesionar contra o Cuiabá. Pelo amor de Deus, cara. Teve um desse aí, outro dia desse aí, um louco desse aí, na Jovem Pan, que falou que o Bruno Henrique, pô, é impressionante ele, pô, parece que ele vai bem ano sim, ano não. Pô, 17 foi muito bem no Santos, 18 tomou uma bolada, quase ficou cego, 19 ano sensacional no Flamengo, mas pararam de falar. Eu queria esperar ele falar do 20, 21 e 22, porque, cara, o Bruno Henrique no Flamengo, eu não me recordo dele ter jogado mal. Como o Mauro César sempre fala, na pior fase dele ele era no mínimo bom. No mínimo bom. Pô, aí é doideira, esses caras são demais. Aí, a volta dele e a atuação sábado do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele, quando tá bem, o funcionamento do Flamengo cresce todo. A diferença que ele faz no coletivo do Flamengo é impressionante. Então, o Flamengo, com Bruno Henrique em alta e com a Arrascaeta voltando à melhor forma dele, nossa senhora, né? O Flamengo tem grande chance de efetivamente voltar a ser um Flamengo aí que possa dar alegrias e títulos para o torcedor. E eu concordo com o Zé. Esse negócio do Arrascaeta voltar a jogar bem, é óbvio que muda todo o balanço do time do Flamengo. O time, claro, que se torna uma equipe muito melhor e vai dando certo. São Paulo vai acertando em cheio em uma das grandes apostas dele, que é a do Gerson jogar mais à frente. Esqueçam o Gerson segundo volante, ou o Gerson vindo de trás. Agora, o Gerson volta a ser, a exemplo do que aconteceu lá na França, um meia ofensivo, um jogador, às vezes, em muitos momentos, funcionando como um segundo atacante. E está jogando muito bem, até porque aí sim ele ajuda a liberar o corredor para o Ayrton Lucas também, entre outros ganhos que ele tem provocado. Então é um Flamengo que do meio campo para frente tem uma espécie de um overbooking aí. E isso, claro, mexe com todo mundo. É óbvio que todo mundo está se coçando para poder jogar. Porque quem tiver naquela zona de conforto, naquela acomodação que a gente viu até pouco tempo atrás, e principalmente com a volta do Bruno Henrique e com a chegada do Luiz Araújo, vai acabar perdendo espaço. O Flamengo vai ter muita gente para poucas posições.
Cara, sei lá, eu não acho não. Acho que quanto melhor o elenco, melhor pro clube. Mais garantia você tem de que o treinador vai ter material humano pra trabalhar. Eu sou sempre favorável. Cara, Arrascaeta muito bem. Bruno Henrique muito bem. Esse jogo do Fortaleza me surpreendeu positivamente demais. Eu tava esperando que viesse uma flamengada, mas a gente conseguiu fazer um bom resultado pra cima de um clube que tem uma gestão ótima. O elenco é bacana, legal, e um treinador muito bom. O treinador do Fortaleza muito bom, o Vojvoda. Tem um time na mão. Dá pra falar que o pessoal lá já sentiu o dedo do treinador. Realmente foi uma belíssima vitória. Eu fiquei realmente bastante eufórico, mas eu queria saber de você que tá vendo isso daí, o que você achou da partida, o que você achou dos comentários aqui, o que você achou do vídeo aqui. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito de tudo. Quero de verdade muito saber. E é isso aí. Vamos trocar de janela. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like nesse vídeo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.